Bem-vindos ao módulo 2, minha gente. Bom, vamos começar agora uma parte super interessante que eu adoro abordar, que é a história do figurino. O Ésquilo foi um dos primeiros a pensar em figurino. Ele era um diretor roteirista e ele pensava na direção de arte como um todo da peça teatral que ele tinha escrito, tá? Foi mais ou menos no século V a.C., tá? E uma das primeiras peças dele foi Os Persas. Então, ele pensava nas túnicas como um todo. E ele usava das cores nas túnicas para distinguir os personagens. E isso ajudava, muitas vezes, o público a identificar que personagem estava fazendo o quê. Além das túnicas, das cores das túnicas, eles usavam máscaras que também ajudavam a identificar. Foi ele que começou a pensar nas máscaras que a gente conhece, né? Da máscara com a boquinha para baixo, triste, e a boquinha para cima, feliz. Então, foi o primeiro pensamento de máscara para identificar um sentimento daquele personagem. Foi Ésquilo que começou a trazer isso no século V a.C., com as tragédias gregas. Foi a partir do Ésquilo, nas tragédias gregas, que a gente tem o primeiro pensamento de figurino. Porém, o homem, o ser humano, tem um pensamento de figurinar-se muito antes, tá? Quando a gente olha para pinturas rupestres, representações pictóricas do homem lá atrás, fazendo rituais que ele usava máscaras, por exemplo, vestes, máscaras e pinturas corporais para travestir-se em uma entidade ou para venerar uma entidade, isso já é um pensamento de figurino. Então, isso foi muito antes da tragédia grega. Porém, um roteiro pensado para uma apresentação foi a partir de Ésquilo nas tragédias gregas. Depois, a gente caminha para a Idade Média. O figurino na Idade Média não era pauta ainda. As peças que eram encenadas, basicamente, eram bíblicas, né? Então, a gente tem aí as missas em latim, né? Essas missas em latim, o povo não entendia muitas vezes. A gente está falando sobre a Europa, né? A Idade Média na Europa. Então, basicamente, as pessoas não entendiam as missas muitas vezes. Para começarem a entender o que estava sendo falado na missa, muitas vezes os próprios padres, eles encenavam o que eles estavam falando na missa. Então, essa encenação exigia um pensamento de figurino, né? Então, não era pauta ainda figurino, mas eles usavam de vestes para ajudar o povo a entender o que estava sendo falado na missa. Posteriormente, a gente vem com a comédia dell'arte, né? Os figurinos eram pensados para o público identificar os personagens. A gente vem aí com o século XV. Quando que começou a ter um pouco mais de pensamento de figurino? As peças de teatro começaram a viajar mais. E aí elas precisavam de leituras da cultura do local onde elas iam performar. Então, elas precisaram de alguém que estudasse essa cultura, ou que tivesse um pouco de conhecimento, um pouco mais de conhecimento, para ter as vestes similares à cultura do local, para o local entender o que estava sendo falado naquela peça de teatro. Então, começou a se ter um pensamento de figurino também por conta de representação histórica e representação cultural de um local que a trupe teatral viajava, tá? A partir do século XIX, que o figurino começou a ser mais demandado. Então, por dois motivos. Construção apurada de figurino de época e conceito que ajude a contar o roteiro, tá? Então, a comédia dell'arte, a gente tem aí, basicamente, como eu falei, vestes similares que ajudavam o público a entender quem eram esses personagens. Então, a gente tem a Colombina, a gente tem o Arlequim, a gente tem o Doutor, e assim vai. Então, não mudava muito. Hoje em dia, a gente também tem roteiros, né? A gente pega, por exemplo, um filme que tem uma comédia romântica. A gente tem uma roupagem diferente dos personagens, mas basicamente o roteiro é similar muitas vezes. E isso acontecia desde essa época, desde o século XV. Então, a gente tem roteiros muito similares. Sempre tinha a Colombina, sempre tinha o Arlequim, sempre tinha o Doutor, mas a roupagem era um pouco diferente, tá? E aqui são as máscaras das tragédias gregas. As máscaras, elas ajudavam a contar o sentimento que aquele personagem precisava passar para o público. Tá feliz, tá com raiva, tá chateado, tá bravo, tá triste, enfim.
E essas máscaras, elas ajudavam o ator também a contar essa história. Aqui eu trouxe algumas imagens, tá? William Ivey Long ele é um figurinista da Broadway. Então a gente tem, né, além do audiovisual, a gente tem peças de teatro, peças de dança. Aqui tem o Cirque du Soleil, aqui embaixo, que é um figurino que tem que ser muito adaptado para tudo que os atores fazem em palco, né? Tudo que os performers fazem em palco, né? Eu trouxe do Carlos Soto ali em cima, que é uma peça de teatro dele, que eu não tô lembrada do nome agora, mas enfim, foi um figurinista, foi um dos primeiros figurinistas que eu trabalhei na minha vida, tá? Ele é um figurinista de Nova York. E aqui tem uma representação, achei tão interessante. Lavínia Schultz, ela fez esse figurino aqui embaixo que vocês estão vendo, é de 1930, gente. Olha como é moderno, como é disruptivo. Acho tão interessante quando a gente estuda história, a gente acha que hoje em dia nós somos disruptivos, mas já passamos por muitas histórias na história. Por exemplo, ali em cima tem o Balé Triádico da Bauhaus, também é de 1919, gente. Olha como é interessante essa foto em preto e branco, essa ópera chinesa. Então a gente não tem só, né, as representações do... A gente não tem só o Ocidente para estudar. É muito interessante, né? Quando a gente vai para a Ásia, para a África e começa a estudar. Olha essa peça, esse teatro da Pina Bausch também, né? Pina Bausch foi muito conhecida pela dança dela. Então, a gente tem aí um figurino que é quase uma obra de arte, né? Um figurino que meio que é cenário junto. Então, é muito interessante quando a gente olha... como um todo para o figurino. O figurino tem muitas áreas, né, para abraçar. A gente tem Greg Barnes, que fez o Kinky Boots, que é uma peça da Broadway famosíssima, como o Rei Leão também, né? Então, o Rei Leão é uma pessoa fazendo o papel de um macaco, fazendo o papel de um leão. Então, é muito interessante a gente pensar no figurino como um todo, né? O figurino... olhar para a história do figurino e se inspirar e entender o que já foi feito, né? Entender que existiram muitos momentos disruptivos na história e entender que figurino não é só longa-metragem ou publicidade, mas ele abrange muitas áreas, né? Teatro, balé, ópera, não é só aqui no Ocidente, a gente tem o mundo inteiro para estudar. Então, é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, né, Kinky Boots, que é uma peça da Broadway muito famosa, o Rei Leão, que também é da Broadway, né? O Rei Leão pensando, né, o figurinista teve que fazer todo um pensamento para representar animais, né? Pessoas como animais. Então, precisamos valorizar esse trabalho, né? Que é muito, muito importante o trabalho de um figurinista. Então, olhar para a história, conhecer a história é importante em todas as áreas e não seria menos no figurino também, tá bom? Gente, muito obrigada. Fim do módulo 2. Estaremos indo para o módulo 3 em breve. Fica comigo aqui.